para a nossa saúde mental, onde podemos encontrar ajuda? Muitas pessoas buscam ajuda para a sua saúde mental em orientações espirituais. E as melhores orientações espirituais podem ser encontradas na Bíblia. Ela não é um manual de saúde, mas pode nos ajudar de formas práticas a lidar com circunstâncias difíceis, padrões de pensamentos distorcidos, sentimentos dolorosos ou problemas físicos e mentais que nos fazem sofrer. Na Bíblia, ali Deus, ele diz que ele se importa com você. Ele se importa com cada um de nós. Acima de tudo, a Bíblia, ela nos garante que nosso Criador entende nossos pensamentos e sentimentos melhor do que ninguém. E ele está pronto para nos ajudar em qualquer problema que tenhamos. E podemos ver isso em dois textos bíblicos, e o primeiro deles é o Salmo 34:18. Você pode aí anotar no seu caderno, ou onde quiser, ou na sua própria Bíblia também. O Salmo 34:18, ali diz que Deus, ele está perto dos que têm coração quebrantado. E diz que ele salva os que têm espírito esmagado. É um texto muito consolador. E também Isaías 41:13 diz que Deus, ele segura a sua mão direita. E ele é aquele que diz, não tenha medo, eu o ajudarei. E esse texto, ele é muito consolador e ele mostra aqui que Deus, ele se preocupa realmente com todos nós. Porque esse texto, ele indica que Deus, ele não está do nosso lado. Quando ele diz aqui, ó, segura a sua mão direita, para ele segurar a nossa mão direita, Deus, ele tem que estar face a face com a gente. Ele tem que estar de frente com a gente, estendendo a sua mão, né? Então, quando uma pessoa ela está de frente com a gente e estende a mão, né? Isso mostra que ela realmente se importa. Então, Deus realmente ele se importa com a gente, né? Estendendo a sua mão direita para nos ajudar. Mas como Deus ele nos ajuda a lidar com os problemas mentais, com saúde mental? Então, vamos ver isso daí. E também Deus mostra de muitas maneiras que ele realmente se importa conosco. Bom, um meio que nós podemos buscar a ajuda de Deus é a oração. A oração é muito importante para nós comunicarmos com Deus, para conversarmos com Deus, né? E tem um texto também muito importante para a gente entender isso, que é o de 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. E esse texto, ele diz assim, ó: lancem sobre Deus toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Então, como que a gente pode lançar toda a nossa ansiedade sobre Deus? Por meio da oração, né? O próprio Deus fez a oração para que pudéssemos nos comunicar com Ele e derramar o nosso coração para Ele, né? Contar todas as nossas aflições, os nossos problemas e as nossas ansiedades, as nossas dificuldades, porque Ele é o único que pode resolver todos os nossos problemas em sentido emocional. Agora, o que esse versículo ele quer dizer? O de 1 Pedro 5,7, né? Lancem sobre Deus toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de vocês. Deus, ele nos convida a falar com Ele sobre qualquer coisa que esteja sobrecarregando nossa mente e o nosso coração. Nenhum problema é grande ou pequeno demais para ser incluído nas orações. E se o problema é importante para nós, ele é importante para Deus. Conversar com Ele em oração é essencial para termos a paz mental. É o que indica o texto de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Lá diz que a paz, ela vem de Deus,
né, por meio da oração. Então é muito importante a oração para termos paz mental, para termos saúde mental. Agora, como que esse versículo ele pode nos ajudar de fato, né? Então, quando lutamos com problemas de saúde mental, podemos nos sentir muito sozinhos. Também outras pessoas nem sempre entendem totalmente o que estamos passando. Mas quando oramos a Deus e nós abrimos o nosso coração a Ele, Ele sempre vai ouvir bondosamente as nossas orações, as nossas aflições. E Ele vai ser sempre compreensivo. Deus, Ele nos vê e Ele conhece as nossas dores e nossas aflições. E Ele quer que nós oremos para Ele, né? Sobre qualquer coisa que nos preocupe. Então, quando conversamos com Deus em oração, passamos a confiar ainda mais que Ele importa com a gente, que Ele se importa conosco. E podemos nos sentir como o salmista que orou, né? Ele diz assim: Tu vês a minha aflição, tu conheces a minha profunda angústia. Então Deus, Ele conhece, Ele sabe tudo o que nós estamos passando. Às vezes você pode pensar, mas se Deus sabe tudo o que eu estou passando, eu não preciso fazer oração. Mas aí é ao contrário, né? Quando nós recorremos a Deus em oração, nós estamos sendo humildes e vamos estar reconhecendo que Deus é superior a nós, como Ele é, e que Ele é o único que pode estar nos ajudando realmente, né? O único que tem a capacidade para estar nos ajudando. Então, só o fato de saber que Deus está atento ao que estamos passando pode nos dar força para enfrentar situações difíceis. Mas, muito mais do que apenas ver o nosso sofrimento, Ele entende melhor do que ninguém o que estamos passando e nos ajuda a encontrar consolo e encorajamento na Sua palavra, a Bíblia.